Muito bem, meu amigo e minha amiga, Deus abençoe a sua vida e de forma abundante em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse dia de Natal, 25 de dezembro de 2022. Espero que você tenha ceado aí com a sua família, tenha ganhado muitos presentes, tenha também ofertado muitos presentes, que o amigo X, o amigo oculto, tenha sido de muita alegria, de muita confraternização, seja na família, seja na empresa, ou então em alguma instituição aí, enfim, entre os amigos, os vizinhos, que você esteja num clima de paz, de alegria. Muitas pessoas, devido até mesmo às chuvas, e nós estamos falando aqui de São Mateus, Espírito Santo, o município está passando por uma situação muito difícil por conta das chuvas que já duram aí ininterruptamente cerca de 30 dias, né? Alagamentos no Balneário de Guriri, um dos principais bairros da cidade, aí o deslizamento de encostas aqui no bairro Porto, ali na Avenida Cricaré, na ladeira do Besouro, propriamente dita, e também nas estradas, as interdições por conta de barreiras, por conta também de crateras abertas pela força da enxurrada, e nós vamos, junto com as autoridades, buscando meios de passar por esse momento difícil na reta final do ano. E muitas cidades também estão passando a mesma situação. Mas, quando chega o Natal, as pessoas dão um jeito de se confraternizar, como se diz, a solidariedade fica mais aguçada, então as pessoas repartem o pouco que tem com outras pessoas, na verdade, há aí essa solidariedade e um clima para as pessoas amarem as outras, como a palavra de Deus nos ensina, amar o próximo como a nós mesmos, na verdade? E nós estamos aqui exatamente com esse intuito de meditarmos na palavra de Deus, que é o alimento espiritual. E, conforme eu falei, de repente, diante de todos esses acontecimentos, seja em família, na empresa, com pessoas aí também na sua rua, no seu bairro, na comunidade, você ainda não parou para fazer uma reflexão à luz da palavra de Deus, da sua vida, da família, do seu trabalho, da sua vida na sociedade, principalmente da nossa vida diante de Deus. E este é um momento especial que nós reservamos aqui para isso. Se você tem uma Bíblia, por gentileza, abra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1, que a gente vai aqui fazer uma meditação, tá? A mensagem não é longa, mas também nós não devemos ter pressa, porque quando nós nos assentamos à mesa, no banquete, aí com a nossa família para cear, a gente tem todo o tempo do mundo, né? A gente pega vários itens lá, aqui, se serve, ajuda outras pessoas também a se servirem. Então, devemos ter um comportamento também de temor às coisas de Deus e voluntariamente, também com desprendimento, de acolher aquilo que Ele tem para nos dar, aquilo não o que queremos, mas o que precisamos, e Ele espontaneamente se oferece para nos alimentar. A partir do momento que nós estamos fazendo isso que estamos fazendo agora, abrindo a Bíblia Sagrada, também a boca de Deus, a voz de Deus está à disposição para que possamos ouvi-la, né? A boca de Deus vai falar conosco e nós vamos ouvir a voz dele, que vai ter um efeito prático na nossa vida por meio desse ensinamento, desse alimento espiritual. Eu creio. E você? Então, curve a sua cabeça, vamos pedir aqui o Espírito Santo para nos iluminar, nos dar o entendimento da palavra dele, que nós vamos em seguida refletir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso intelecto, que o Senhor venha nos preparar espiritualmente para o entendimento, a compreensão, meu Deus, da palavra. Aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós dentro da nossa necessidade de te ouvir, assimilar e colocar em prática
a tua palavra. Meu Deus, nos ajude, que o teu Espírito Santo seja conosco, em nome de Jesus. Então diz assim, a partir do versículo 1 no capítulo 5, fala sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, um lugar alto, um monte mesmo, uma montanha. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. É aquilo que nós refletimos, uma multidão, os discípulos ficaram mais próximos dele a partir do momento que ele foi para um lugar mais alto, e ele abriu a boca e começou a ensinar. Ele vai fazer isso agora, conosco, em nome de Jesus. Diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse bem-aventurados, quando se trata da palavra de Deus, felizes, mas é aquela felicidade que não se pode mensurar em palavras, porque é uma felicidade que vem do próprio Deus, invade o nosso interior, se exterioriza, e nós temos a condição de mostrar essa felicidade, esse brilho às outras pessoas. Aliás, elas percebem isso em nós e nós não conseguimos conter. Então, quando falar aqui as bem-aventuranças, ou que nós somos bem-aventurados, a nossa mente humana nem é capaz, de mensurar o que é isso. Mas é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Então, com essas palavras, a gente pode ter uma ideia do que o Senhor quer dizer aqui nessas bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando se fala pobres em espírito, essa pobreza em espírito está relacionada a um profundo sentimento de humildade, que nos faz reconhecer a nossa miséria espiritual, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa condição de pecadores. Então, quando nós temos humildade para reconhecer os ensinamentos da palavra de Deus, os princípios, os valores que o Senhor Jesus ele quer nos ensinar e nos dispomos a aprender, aí nós temos essa condição de tomar posse do reino dos céus. Então nós passamos a usufruir do que Deus tem preparado especialmente para nós. Mas a condição básica é essa, é buscar fazer o que o Senhor nos ensina, colocar em prática, não simplesmente ouvir, e reconhecer a nossa insignificância, a nossa condição, de pobreza espiritual e de necessitados que somos da misericórdia e do alimento de Deus, da presença dele na nossa vida, tendo a certeza de que sem ele nós nada podemos fazer. Lá no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esse choro não deve ser entendido como aquele provocado pelos problemas, doenças, conflitos familiares, dívidas, Até porque não são as lágrimas diante do sofrimento que chamam a atenção de Deus para nós, e sim a fé na palavra dele. Portanto, essa bem-aventurança é para os que choram de tristeza pelos seus pecados e reconhecem que precisam do perdão, da misericórdia de Deus. Então, ele mesmo vai nos consolar. O próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas, que embora as expressemos também fisicamente, mas é a dor, é aquela tristeza tamanha que, embora a gente às vezes chore e de soluço, mas não conseguimos traduzir, a angústia da alma. Mas o Senhor diz aqui, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Em seguida, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão
a terra. Que maravilha, hein? A mansidão é o resultado da verdadeira humildade. É uma das virtudes do Espírito Santo na vida dos que são nascidos de Deus, ou seja, daqueles que de fato entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e reconhecendo o sacrifício vicário dele, que ele morreu, se tornou maldição, foi crucificado pelos nossos pecados, para que tivéssemos vida. Depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Hoje está vivo, à direita de Deus, e reina sobre tudo e sobre todos, para nos dar essa condição também de vitória. Então, é uma das virtudes do Espírito Santo na vida daqueles que reconhecem esse sacrifício, são nascidos de Deus. Ela nos faz ser submissos ao Senhor e recusar qualquer pensamento de superioridade em relação ao próximo. A mansidão não tem nada a ver com apatia, com comodismo, e sim com serenidade, com brandura de gênio, que nos faz relevar certas oposições e até afrontas, por conta da palavra de Deus. Isso acontecia com o Senhor Jesus. Então, são princípios e valores. Nos tornamos imitadores de Cristo e, assim, nós vamos ser felizes, vamos sendo felizes em cada área dessa, paulatinamente, a partir do momento que nós vamos deixando o nosso eu de lado, fazendo cada vez mais a vontade de Deus. Seguindo lá, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meu amigo e minha amiga, os que têm fome e sede de justiça, não basta querer, é preciso ter fome e sede de justiça. Isto quer dizer, devemos desejar com todas as nossas forças que ela se manifeste em nossa vida. Não existe ninguém que ame mais a justiça do que o próprio Deus ou que odeie tanto a injustiça quanto ele. Então, a pessoa que ela crê em Jesus Cristo e se esforça em imitá-lo, em andar nos seus caminhos, cumprindo os mandamentos e valorizando os princípios da palavra de Deus no nosso dia a dia, então nós não temos parte com a mentira e com a injustiça. Não, nós somos justos. Nós praticamos essa justiça no nosso dia a dia, temos sede de ver também essa justiça na nossa vida e na vida das outras pessoas. E aqui, quando o próprio Deus fica indignado com a injustiça, é porque ele é que nos torna justos, ou seja, ele nos recompensa mediante a nossa fé. Então, nós não temos méritos. Por nós mesmos, nós não temos direito a nada, mas reconhecendo o sacrifício de Jesus e uma vez entregando a nossa vida, a nossa vontade, fazendo a vontade dele, a justiça. E aqui também, nessa terra, olha, uma coisa que nos indigna é a injustiça. É a injustiça, porque cada um de nós temos uma missão das nossas mãos, dentro da nossa família, dentro da responsabilidade da vida profissional, principalmente de uma vida pública também, né? Mas tem coisas que se tornam injustiça, né? A mulher, quando ela deixa a sua casa e ela vai morar com o seu marido, ela quer a fidelidade do marido, ela quer estar junto, quer ser cuidada, ela quer compartilhar uma vida com ele. E quando o marido não faz isso, por um motivo ou por outro, vai procurar outra companhia, ou então prefere mais a companhia dos amigos do que da esposa, é uma injustiça, porque ela está fazendo a parte dela e ele prometeu fazer a dele. Então, não há justiça nesse relacionamento, nesse compartilhamento. Um exemplo, né, que eu dei, que é o casamento. Da mesma forma, é quando é estabelecido um contrato de trabalho entre o patrão e o empregado, né? O empregado, ele assumiu o compromisso de chegar cedo,
de colocar ali o seu uniforme, assumir as suas funções e no horário estabelecido de trabalho, dar resultado ali na produção para que o seu empregador fique satisfeito. E da mesma forma, o empregador, ele tem ali a função e a missão em contrato de também arcar com todas as despesas para que o empregado possa trabalhar com as condições de trabalho, com EPIs e tal, e com o salário no final do mês. E aí, 13º, férias, todos os direitos trabalhistas a partir do momento que foi cumprida a parte do trabalhador. Então, há um contrato. E se alguma dessa parte falha, se é o trabalhador, se é o patrão, aí há uma injustiça. A gente vê muita injustiça na política, porque o eleitor vai lá e dá o seu voto para que o mandatário, seja ele prefeito, seja ele vereador, governador, o deputado estadual, presidente da República, o deputado federal, o senador, eles precisam fazer a parte deles. Mas muitos se decepcionam, porque às vezes o gestor deixa a desejar, né? Está nas mãos dele fazer algo e ele não faz, ou faz diferente do que está até mesmo estabelecido em lei. É para ele ser o gestor das coisas públicas e ele entra lá para fazer a gerência dos recursos públicos em favor de si mesmo ou de grupos. Acontece muito isso. Então, há uma injustiça que causa frustração, decepção, que causa problemas. Então, há essa sede de justiça. Avançando, capítulo 5 do livro de Mateus, agora é o versículo 8, diz assim, aliás, o 7, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é uma tarefa muito difícil para aqueles que não conhecem o Todo-Poderoso. Porém, é um fardo leve e suave para os que têm experimentado a alegria da salvação oferecida pelo Senhor Jesus. O nascido de Deus, aquele que obedece à palavra de Deus, o cristão, não perdoa porque quer ser perdoado, mas porque primeiro recebeu o perdão de Deus. Não é algo que ele precisa forçar para que aconteça. Por isso, faz parte da sua nova natureza em Jesus Cristo. Então, para que eu obtenha misericórdia, especialmente de Deus, eu preciso ser misericordioso e praticar isso. E essa aproximação com Deus, essa obediência à palavra de Deus, os valores, princípios cristãos colocados em prática, fazem nascer dentro de mim espontaneamente essa misericórdia, né, com as outras pessoas. Então, eu libero o perdão. Então, eu sou compassivo com as outras pessoas, porque não é por mim. Poxa, aquela pessoa, ela errou feio, hein? Mas aí eu tenho a possibilidade de uma vez reconhecendo isso. Ainda até que a pessoa, de repente, não peça esse perdão, não tenha a dimensão do que ela fez. Mas nós somos misericordiosos e a pessoa mais tarde ela vai reconhecer, mas principalmente é Deus que nos dá essa condição. Vamos lá, para a gente não se alongar tanto, hein? Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que promessa extraordinária. Ninguém consegue ter um coração verdadeiramente limpo sem que tenha experimentado a regeneração e a renovação do que tenha do Espírito Santo, né? Da presença de Deus em nós. A pureza do coração implica em ter uma mente livre de pensamentos impuros e de desejos ou sentimentos pecaminosos, como cobiça, mágoa, malícia, orgulho, egoísmo, tudo mais que é contra a santidade do Deus vivo. O coração limpo conduz à vida, mas o coração sujo leva à morte eterna. É por isso que o Espírito Santo nos aconselha a guardar o nosso coração limpo, sem maldade, sem malícia, principalmente em relação a nós mesmos, às coisas de Deus e ao próximo, né?
ter um coração limpo. Isso nos torna também pessoas com as vestes espirituais alvas, né? Em nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Versículo 5, agora o capítulo 5, agora o versículo 9. E só voltando lá no que falávamos sobre coração limpo, a promessa de que nós vamos vir a Deus. Então, coração limpo produz também olhos limpos, e com a nossa santidade estamos aí libertos de tudo aquilo que nos prende ao pecado, a condição de estar junto de Deus, de vê-lo. É algo fantástico, e não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, e fala aqui de salvação, né? A salvação da nossa alma, de estar diante de Deus, contemplando a face do nosso Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que restabelece a paz, apazigua os conflitos e promove a reconciliação, o aspecto fundamental da paz. Foi isso que fez o Senhor Jesus ao se entregar na cruz pelos nossos pecados. Ele nos trouxe a paz com Deus, nos reconciliando com Ele pelo seu precioso sangue, e uniu em um só corpo todos os que creem em seu nome. A inimizade que havia entre nós e Deus foi cancelada por Jesus. Por isso ele é chamado o Príncipe da Paz. E, portanto, aqueles que creem em Deus, os cristãos, têm a nobre tarefa de promover o Evangelho da Paz neste mundo de guerras, de conflitos. Então, onde há a palavra de Deus, onde há uma pessoa que considera o sacrifício de Jesus, é um cristão verdadeiramente, a paz porque ele sempre tem uma palavra para pôr fim a todo conflito, toda guerra, e para disseminar ali todas as trevas que porventura estejam naquele ambiente ou naquelas vidas. Então, nós somos pacificadores. E aí a bem-aventurança para nós é que nós somos chamados filhos de Deus. Quem pratica essa condição de, como cristão, ser pacificador. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A maior prova de que somos de Deus e estamos andando de acordo com a palavra dele são as perseguições que se levantam contra nós. Antes, vivíamos uma vida injusta diante de Deus, porque estávamos entregues às nossas vontades, aos nossos desejos, mas não sofríamos qualquer tipo de represália por parte deste mundo por vivermos assim. Porém, quando deixamos a vida de pecados e passamos a viver conforme a justiça de Deus, as perseguições se levantaram de forma feroz contra nós. Há um confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas. Muitos de nós também perseguíamos e criticávamos as pessoas que professavam a fé no Senhor Jesus, mas pela bondade de Deus fomos alcançados pelo Evangelho da Salvação, e hoje nós é que somos perseguidos. Mas pessoas, muitas zombam, muitas meneiam a cabeça, muitas desfazem, muitas não creem, além de não crer, também elas acabam praticando algum tipo de ultraje, mas nós seguimos firmes porque nós sabemos em quem temos crido, como nós fomos alcançados para estarmos nessa condição, e essa perseguição, na verdade, ela é motivo de júbilo, de nos regozijarmos, nos alegrarmos. É como está realmente na palavra. Nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. Aí diz, porque deles é o reino dos céus. A salvação, o reino de Deus, não é conquistada sem que haja perseguição contra nós. Se estiver tudo bem, tudo certinho, não houver crítica nem nada, tenha certeza que há algo errado.
Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. As perseguições contra os escolhidos de Deus sempre existiram e sempre existirão enquanto estivermos neste mundo. E a gente fala aqui escolhidos, a pessoa que se torna escolhida de Deus por meio da fé, depois da obediência, da confiança, da prática da palavra de Deus, de perseverar nos caminhos do Senhor, ela que se torna escolhida. Então, as perseguições vêm, mas ela está firme. Há quem esteja sofrendo nesta vida pelas más escolhas que fez e pelos caminhos errados que escolheu andar. Não há nenhuma honra em sofrer pelos erros cometidos. Por isso, é o fruto do que foi plantado. Porém, sofrer por causa da fé no nome do Senhor Jesus é um privilégio. Jesus mandou nos alegrarmos por isso. Apenas quem vive conforme o Evangelho está inserido no grupo seleto de pessoas regeneradas que viverão a eternidade junto ao trono de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, principalmente se mentirem, injuriarem você, te perseguirem, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque aí sim nós temos a certeza de estarmos no caminho certo e todos nós, percorrendo o caminho certo, que é o caminho do Senhor Jesus, passaremos por isso. E para finalizar, diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o nosso galardão, a nossa recompensa, ela é tremenda, e não é aqui não, né? Nos céus. Claro que aqui nós vamos ter a vida que o nosso Senhor tem preparada para nós. E aí nós vamos tendo forças dia após dia para manter a nossa vida espiritual em ordem, para organizar a nossa vida aqui neste mundo de uma forma tal que vamos fazer a diferença. É como está aqui na palavra de Deus um pouquinho adiante, nesse mesmo capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, passamos a ser luz e todos passam a notar essa luz, e nós também passamos a com intrepidez, mostrar o que tem dentro de nós, o que Deus tem feito na nossa vida, e passamos a iluminar também muitas pessoas. Este, meu amigo e minha amiga, é o alimento que eu compartilho com você neste Natal. Tenho recebido de Deus, dentro dessa capacitação que Ele tem nos dado, do projeto Visão Atalaia, e da nossa permanência firme, congregando na nossa denominação, mas é para que você entenda que este Natal tem esse significado da reflexão, principalmente do que nós temos feito e de como temos feito. Você está fazendo aí bem feito aquilo que vem às suas mãos, na sua vida pessoal, sua vida com Deus, na sua família? Como é que você tem sido aí na sua família, diante do esposo, diante da esposa, caso você seja casado, diante dos filhos, dos demais parentes? E no trabalho, como é que tem sido aí na posição que você ocupa? E de repente você é um empresário, emprega muitas pessoas, mas qual tem sido a qualidade do que você tem ofertado na sua vida profissional e aí nos seus negócios, no seu trabalho? Se você ocupa, de repente, um cargo público, você tem cumprido realmente o que está especificado na legislação que você deve fazer? Né? É uma reflexão. E Deus não faz acepção de pessoas. A palavra dele é igual para todos. E ele trata igualmente todas as pessoas, seja de que raça for, de que sexo for, de que gênero for, de
a que classe social pertencer. Ele não faz essas divisões que tem nesse mundo. Ele vê como almas viventes. E aqueles que se submetem à vontade dele, verdadeiramente passam a ser filhos. Ele tem um tratamento especial, porque a esses ele vai lapidando dia após dia e vai ensinando. É isso que ele está fazendo aqui nesse exato momento. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, vou fazer agora uma oração e vamos agradecer a Deus por esse alimento espiritual compartilhado nesse dia de Natal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Senhor, por chegarmos a mais um Natal nesse ano de 2022, dezembro de 2022. Passamos por um ano que foi difícil, muitas situações adversas, Covid, passamos por outras lutas, outras situações, e cada pessoa experimentou também, de forma particular, aí as suas lutas nos mais diversos setores, mas o Senhor permitiu que estivéssemos aqui vivos, com saúde, e apesar dos pesares, como eu disse no início, as chuvas aqui em São Mateus, muitas pessoas que perderam seus pertences, que tiveram aí seus patrimônios abalados, mas o Senhor sustentou a todos e guardou a vida, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por isso, porque uma vez crendo no Senhor, recebendo a tua força, permanecendo, perseverando nos caminhos do Senhor, nós temos condição de recuperar tudo e o Senhor restituir em dobro tudo aquilo que porventura perdemos e trabalhar o nosso interior cada vez mais para que possamos seguir tocando a nossa vida. E sempre, meu Deus, não nos esquecendo que nós somos luz nesse mundo que tem ainda muitas trevas. Nós somos referência para muitas pessoas que precisam ser iluminadas pela tua palavra e nós queremos ser canais de bênçãos para que isso aconteça. Meu Deus amado, meu Deus querido, agradecemos pela nossa vida, pela nossa comunhão com o Senhor, pela nossa família. Agradecemos também, meu Deus, pela sociedade, as pessoas com as quais nós convivemos no trabalho, nas instituições, nas entidades. Nós oramos pelas autoridades, meu Pai. Sejam elas públicas, eletivas, sejam elas, meu Pai, autoridades sobre determinado segmento, determinada área. Porque em tudo o Senhor, meu Deus, é quem está cuidando. De tudo o Senhor está cuidando e o Senhor é o Todo-Poderoso que tem poder sobre todas as pessoas da face da terra e sobre tudo que é realizado. Só acontece com a tua permissão, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, te agradecemos e tremendamente pelo compartilhamento deste pão espiritual com essa visão de salvação, essa visão atalaia. Em nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe você, abençoe sua família e vamos firmes, tá? Tendo a certeza de que Deus é conosco. Para você, um feliz e abençoado Natal em nome do Senhor Jesus.